Olá, amigo telespectador da Rede de TV Mais, TV Arte HD. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Plantão de Notícias. E vocês conferem conosco. Brasil e países da América do Sul se pronunciam após vitória de Trump. Europa registra novos casos do Mpox e Brasil intensifica a vigilância em portos e aeroportos internacionais do país. Brasil adota vacina injetável contra poliomielite. Projeto Passarinhar de Guapimirim é destaque no Green Rio 2024. Quilombo de Bongaba, em Magé, abre as portas para a feira cultural. E a Polícia Civil realiza perícia em túmulo violado por criminosos em cemitério de Magé. E você acompanha ainda as notícias locais dos municípios de cobertura da Rede de TV+, a previsão do tempo e acompanha ainda as notícias do Brasil e do mundo. Está no ar o Plantão de Notícias. Na nossa primeira notícia, nós vamos destacar aqui os impactos das eleições de Trump na economia do Brasil e do mundo. Venezuela, México, Colômbia, Brasil e Argentina se pronunciaram sobre o resultado das eleições nos Estados Unidos. Em discursos a apoiadores, o candidato republicano Donald Trump, que foi eleito para seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos, falou em unir o país e prometeu acabar com as guerras que estão ocorrendo no mundo. Logo na manhã de quarta-feira, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, publicou uma mensagem em suas redes sociais parabenizando Trump pela vitória contra a democrata Kamala Harris. Lula usou uma rede social para cumprimentar Donald Trump e desejar sorte e sucesso. Segundo o petista, a democracia é a voz do povo e deve ser respeitada. O presidente citou ainda que o mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto pela paz, desenvolvimento e prosperidade. O Palácio do Planalto se apressou para cumprimentar o futuro presidente norte-americano para não passar a mensagem de que não teria gostado do resultado. Lula chegou a manifestar o desejo de que a democrata Kamala Harris vencesse. O governo espera que a relação dos Estados Unidos sob Trump com o Brasil seja pragmática. Para isso, olha para o passado, quando Lula e o republicano George W. Bush mantiveram uma boa sintonia. Na época, o então presidente norte-americano chegou a visitar o Brasil 2 vezes. Na véspera da votação, o republicano ameaçou impor tarifas às exportações mexicanas, caso a onda de imigração ilegal não seja contida. Nesta quarta, a presidente do México disse que só vai reconhecer a vitória de Trump quando a contagem dos votos terminar oficialmente e buscou tranquilizar a população. A todas e todos os mexicanos não há nenhum motivo de preocupação. Somos um país livre, independente, soberano e vai haver boa relação com os Estados Unidos. Numa rede social, o presidente da Colômbia disse que a manifestação do povo americano deve ser respeitada e parabenizou Trump. Segundo Gustavo Petro, o diálogo norte-sul ainda é válido e a única forma de selar as fronteiras é com a prosperidade dos povos do sul. Javier Milei também usou a rede social para cumprimentar o republicano pela formidável vitória. Você sabe que pode contar com a Argentina para executar sua tarefa, escreveu o presidente argentino. Num comunicado, o governo venezuelano também parabenizou Trump. O regime de Nicolás Maduro, alvo de sanções norte-americanas, informou estar disposto a estabelecer boas relações com o governo dos Estados Unidos, ancoradas num espírito de diálogo, respeito e bom senso. E a pergunta que não quer se calar é como a vitória de Trump deve impactar na economia mundial. Se o republicano Donald Trump tirar do papel as promessas de campanha, os efeitos na economia não vão se limitar aos Estados Unidos e devem se estender para o mundo inteiro, incluindo o Brasil.
A vitória com vantagem inesperada pode vitaminar as propostas para a economia manifestadas por Donald Trump na campanha. Com possibilidade de maioria no Congresso, o republicano pode se sentir com amplos poderes para pôr em prática uma política de aumento de gastos, cortes de impostos para os mais ricos, barreiras à imigração e protecionismo no comércio global. Trump diz que vai implementar taxas de importação de 10% a 20% e de até 60% nos produtos da China. Esse coquetel tem o condão de atiçar ainda mais a inflação. As mercadorias feitas em solo americano têm custos maiores do que as que vêm de fora. Isso tudo deve tornar a vida do Banco Central dos Estados Unidos mais difícil na calibragem dos juros para segurar os preços, levando o Federal Reserve a ser mais agressivo. Por aqui, os efeitos podem ser diretos sobre setores como agrícola, biocombustíveis, ferro e aço. Há risco de que o baque das barreiras comerciais, possivelmente impostas pelos americanos à China, reduzam a capacidade do gigante asiático de comprar produtos daqui. A ascensão de Trump pode obrigar o governo Lula a acelerar o ajuste fiscal para conter as escaladas da moeda americana e dos preços e impedir que os juros continuem altos por mais tempo. O dia amanheceu mais tenso em função do que foi dito na campanha. Mas entre o que foi dito e o que vai ser feito, nós sabemos que isso já aconteceu no passado, né? As coisas às vezes não se traduzem da maneira como foram anunciadas. Bom, e um alerta sobre o Mpox intensifica as medidas de vigilância e controle para evitar a disseminação do vírus no mundo. A Europa está vivenciando um novo surto do Mpox, com a detecção dos primeiros casos de transmissão local da doença. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e o Ministério da Saúde lançaram uma campanha nos principais portos e aeroportos internacionais do país para alertar os viajantes sobre os sintomas da Mpox e orientá-los sobre as medidas de prevenção. Acompanhe. Um painel eletrônico com informações sobre Mpox foi instalado no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Segundo a Anvisa, os avisos são para minimizar o risco da entrada de novas variantes do vírus no Brasil e descrevem os principais sintomas: lesões na pele, febre, dor de cabeça, ínguas, calafrios, fraqueza e dores no corpo. De janeiro até o dia 25 de outubro deste ano, o Ministério da Saúde recebeu cerca de 1.500 notificações de casos confirmados ou prováveis da doença, todos da primeira cepa do vírus. Como a principal forma de transmissão é o contato direto com pessoas infectadas, a nova variante pode ser mais contagiosa. Na Europa, o Reino Unido registrou os primeiros casos de transmissão local da nova variante de Mpox. 2 pessoas foram contaminadas por um paciente que mora na mesma casa. Ele contraiu a doença na África, mas só apresentou sintomas depois de voltar de viagem. O caso fez a Organização Mundial da Saúde aumentar o nível de alerta na Europa. Segundo a OMS, há uma nova epidemia de Mpox na República Democrática do Congo, em Burundi e na Nigéria. E dando continuidade, então, a esses problemas aí de doenças, após a erradicação no mundo da poliomielite, ela volta a preocupar autoridades de saúde. Uma importante mudança no calendário vacinal brasileiro está em vigor. A vacina oral contra a poliomielite, popularmente conhecida como gotinha, foi substituída pela versão injetável. A vacina oral contra a poliomielite, conhecida como gotinha, não está mais disponível nas unidades básicas de saúde. Ela foi substituída pela versão injetável, de acordo com nova estratégia do Ministério da Saúde. Na cidade de São Paulo, a cobertura vacinal contra a polio ultrapassa os 94%, bem próxima da meta de 95%. No país, a taxa em 2023 foi de 83%. Desde 2012, a vacina injetável contra a poliomielite já era aplicada nos bebês aos 2,
4 e 6 meses de vida. O reforço, que antes era feito com a gotinha em 2 doses, passará a acontecer com a versão injetável em dose única, com 1 ano e 3 meses. O Ministério da Saúde diz que a nova diretriz tem como objetivo alinhar o esquema vacinal às práticas adotadas por países como os Estados Unidos e diversas nações europeias. A polio, também conhecida como paralisia infantil, é contagiosa e infecta crianças e adultos por meio de contato direto com as fezes ou com secreções eliminadas pela boca de pessoas doentes. O vírus invade o sistema nervoso e pode causar sequelas motoras irreversíveis. Não existe cura para a doença. A vacinação é a principal forma de prevenção. Nós vamos agora às notícias locais, que temos muita coisa boa pela frente. Vamos lá? O projeto Passarinhar de Guapimirim foi destaque no Green Rio 2024. No aniversário dos 34 anos de emancipação, a cidade apresentou no Green Rio suas riquezas naturais que destacam Guapimirim no cenário do turismo de natureza, no estado do Rio de Janeiro. Dilma Beck traz os detalhes dessa participação importante de Guapimirim neste evento. Na principal mesa de debates do encontro, o secretário de Turismo de Guapi, Mário Seixas, destacou a singularidade geográfica da cidade, das montanhas do Complexo do Dedo de Deus às águas do Manguezal Fluminense. Mário Seixas ressaltou a importância das unidades de conservação para a sustentabilidade da estrutura natural da cidade e para o desenvolvimento de produtos e de serviços turísticos ecológicos. A participação de Guapi na promoção do turismo de natureza, no Green Latin América 2024, é resultado da parceria entre a Secretaria Municipal de Integração Metropolitana da cidade do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Turismo de Guapimirim, com o objetivo de estrear as ações desenvolvidas no interior do estado com a capital fluminense. Na apresentação, uma das ações de destaque da gestão municipal foi o projeto Passarinhar Guapimirim. Sentimos muito orgulho do Passarinhar. Um projeto que de fato pratica a sustentabilidade no aspecto ambiental, social e econômico, envolvendo também crianças e adolescentes por meio da arte, pontuou o secretário. Conheça um pouco de como é esse projeto. Hoje nós estamos no segundo dia do Passarinhar, a primeira edição da cidade com o apoio da gestão pública municipal, que na verdade é uma atividade que vem acontecendo com muito êxito na cidade. A cidade está no top 5 no ranking de aves catalogadas, e é um privilégio para a nossa cidade poder contemplar, ouvir esses cantos também, acordar com esse som e ter o turismo, turismo especificamente de observação de aves, ter o privilégio de ter parceiros tão importantes na cidade como os Irmãos Melo, São parceiros que nos ajudaram a desenhar esse evento, são pesquisadores, enfim, digo os meninos de casa porque viveram muito aqui em Guapimirim, um deles mora aqui, são de fato um patrimônio, tudo que eles realizam com relação à pesquisa sobre a diversidade local. O Limoeiro, que é um bairro onde eles conviviam, é um bairro que tem uma infinidade de espécies lá que houve esse despertar. E hoje, especificamente, a gente já está com um time aí na ativa em diferentes unidades de conservação, também em algumas propriedades. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui na Fazenda Colomi, que tem uma diversidade incrível também de aves. É um lugar agradabilíssimo, com trilhas, cachoeiras. Está sendo um sucesso. Nossa ação, tivemos as inscrições esgotadas num curtíssimo prazo de tempo, mas para além dessa ação, a atividade de observação de aves acontece constantemente na cidade, e a gente espera que todo mundo venha para Guapimirim poder observar e se encantar com as aves que nós temos por aqui. E uma outra notícia boa é também a manifestação cultural dos negros no município de Magé. O Quilombo de Bongaba, em Magé, abre as portas para a Feira Cultural. Rodrigo Amorim traz os detalhes do evento no município de Magé. Quilombo Quilombá, de Bongaba, em Magé, vai sediar a 6ª edição da sua feira, que reúne diversas manifestações culturais e marca o mês da consciência negra. Pai Paulo de Ogum, presidente de honra do Quilombo, conta que a feira tem o objetivo de reverenciar a ancestralidade, o que chama de ponto de encontro da pretinhosidade, fomentando o legado deixado por nossos ancestrais desde a alimentação,
passando pela arte, a dança, a moda e a cultura afro-indígena. O melhor, a entrada é gratuita. A programação começa às 10 horas da manhã e tem visita guiada, roda de samba, jongo, culinária quilombola e uma boa feijoada, artesanato e o desfile de moda da grife quilombola Gogoazo. Roupas para todos que produz peças exclusivas com tecidos importados e estampas especiais e que enaltecem o afro. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos. O Quilombo Quilombá é um dos 3 reconhecidos pela Fundação Palmares em Magé, e fica na estrada de Ilê e Fé, antiga estrada mineira, próximo da BR-116 e da Arena Magé. Serviço: sexta-feira do Quilombo de Bongaba. Sábado, 9 de novembro das 10 horas às 18 horas. Estrada de Ilê e Fé, antiga estrada mineira, Bongaba. E o Sindicomércio apresenta propostas para prefeito eleito de Rio das Ostras. Carlos Augusto Baltazar e a sua equipe de transição apresentaram as ações de saúde, programas de capacitação e eventos de cultura e esporte, desenvolvimento pelo sistema da cidade, por meio do Sindicato Patronal do Comércio Varejista, o Sindicomércio. Matéria que vocês acompanham com Dilma Beck. O advogado Marcelo Aires esteve com o prefeito eleito de Rio das Ostras Carlos Augusto e sua equipe de transição em encontro acontecido na última segunda-feira, dia 4, e contou com a presença da equipe de transição de Carlos Augusto e de Lara Velho, subchefe de gabinete da Prefeitura de Casimiro de Abreu, município que integra a área de abrangência do sindicato e que também é contemplado pelas ações do Sistema S. Entre os projetos apresentados estavam as unidades móveis Odonto Sesc e Sesc Mulher, que oferecem atendimentos gratuitos à comunidade, além da Cozinha Escola em Nova Cidade, que capacita profissionais para o mercado de trabalho. Nosso compromisso é gerar oportunidades e oferecer serviços que impactem positivamente a cidade, afirmou Aires, destacando o papel do Sindicomércio no desenvolvimento econômico da região. Aires também ressaltou eventos como o Sesc Verão, Sesc Inverno e o Natal Iluminado, que atraem turistas e movimentam o comércio local ao longo do ano. Segundo ele, essas ações colaboram diretamente com o fortalecimento econômico e social do município, contribuindo para a geração de empregos e o desenvolvimento regional. Em suas redes sociais, Carlos Augusto comentou a importância do encontro. Esse encontro foi importante para entender melhor o impacto positivo que instituições já promovem em Rio das Ostras, escreveu o prefeito eleito, que assume o mandato em janeiro de 2025. Bom, agora nós vamos uma notícia que tem dado aqui muitos comentários no município de Magé e região, que foi o desaparecimento do corpo do bebê no cemitério em Magé. A avó do bebê, que teve os restos mortais retirados da sepultura em cemitério, diz que o corpo terá que aparecer. A Polícia Civil realizou uma perícia no túmulo que foi violado por criminosos. O caixão também foi levado. Rodrigo, conta pra gente os detalhes dessa matéria. Os criminosos responsáveis por levar o corpo do bebê João Pedro Soares, de 9 meses, do jazigo familiar, onde a criança foi sepultada em 2022, não mexeram em outro cadáver, também enterrado na mesma sepultura coletiva no cemitério Vila Esperança, em Magé. Os restos mortais de um adolescente, de 15 anos, parente de João, permaneceram intactos e foram deixados no local. Um buraco foi feito pelos autores do crime, entre a tampa e a base do túmulo, por onde provavelmente foi retirado o caixão com o corpo do bebê. O desaparecimento do corpo do bebê foi descoberto em 2 de novembro deste ano, no dia de finados, quando uma tia da criança foi visitar o túmulo e encontrou a sepultura violada. Ele avisou Sebastião Luiz Soares, avô de João, de 53 anos, que por sua vez contou para a filha Jéssica Gonçalves Alves, de 23 anos, mãe de João, o que tinha acontecido. Nesta quarta-feira, o delegado Celso Gustavo Castelo Ribeiro, da 65ª DP de Magé, responsável pela investigação do caso, confirmou que uma perícia foi feita no jazigo. O objetivo é encontrar pistas que levem até os autores do crime. Agentes procuram ainda imagens de câmeras que ajudem a esclarecer como o sumiço ocorreu. Funcionários do cemitério foram ouvidos pela polícia, que apura o caso sem dar maiores detalhes para não atrapalhar a investigação. E a RJ 116 tem 3 trechos de obras
em Cachoeiras de Macacu e Bom Jardim. Há intervenção também na serra para obras de drenagem. Motoristas devem redobrar a atenção nesse trecho. Dilma, fala pra gente aí os detalhes dessa matéria. Equipes da concessionária Rota 116, que administra o trecho privatizado da RJ 116, entre Itaboraí e Macuco, iniciaram nesta quinta-feira, 31 de outubro, serviços de manutenção em diferentes pontos da rodovia. As intervenções acontecem na Serra dos Três Picos, entre Cachoeiras de Macacu e Nova Friburgo, entre os quilômetros 54 e 58 com trabalhos de limpeza e desobstrução das redes de drenagem, além da poda preventiva de galhos de árvores às margens das pistas. Nestes pontos, ocasionalmente é adotado o sistema Pare-Siga para a segurança de motoristas e funcionários. Nos quilômetros 60 e 62, também no trecho da serra, há obras de construção e manutenção de dispositivos de drenagem. Estas intervenções não afetam o tráfego de veículos. Há obras também de manutenção do asfalto a partir do quilômetro 20 no distrito de Papucaia, em Cachoeiras de Macacu, com o apoio de máquinas e caminhões, o que requer maior atenção dos motoristas. No trecho norte da RJ 116 na altura do quilômetro 98, em Bom Jardim, equipes da concessionária iniciaram nesta quinta-feira a limpeza de redes de drenagem e a desobstrução de canaletas, podendo ser necessário que o sistema de Pare-Siga seja adotado eventualmente. Motoristas que trafegam pelo trecho em obras devem obedecer às orientações dos operadores de tráfego e reduzir a velocidade nestes pontos. E vamos agora falar da previsão do tempo? Vamos lá. Sol com aumento de nuvens ao longo do dia e noite com possível ocorrência de pancadas de chuva. Vamos às previsões do clima-tempo. Agora o destaque é a formação de uma baixa pressão próximo a Santa Catarina, que deve dar origem a uma segunda frente fria no decorrer da sexta-feira. É esse sistema que se desloca entre o final da semana e o fim de semana sobre o sudeste do Brasil, aumentando ainda mais a umidade. A sexta vai ser um dia com atenção para todo o estado de São Paulo e com risco alto para volumes de chuva que podem ser bem elevados entre a região metropolitana de São Paulo, as cidades de Campinas e até mesmo a região de Barretos. Essa chuva deve aumentar mais ao longo do fim de semana, no Rio de Janeiro, no estado de Minas Gerais e em Vitória. Para essa quinta, o sol ainda aparece um pouco, mas com bastante dificuldade, já em Campo Grande, região de Goiânia, no interior de São Paulo e do Paraná. Pode chover a qualquer momento, são pancadas que até intercalam alguns períodos com melhora e tem esse potencial para chuva mais forte e volumosa concentrada entre a tarde e a noite da quinta-feira. Em alguns lugares, podendo até se estender durante a madrugada de sexta. É o caso da cidade de São Paulo. A temperatura ainda deve subir e fica bem abafado. Já em relação à temperatura, para essa quinta-feira, Porto Alegre pode ter máxima de 26 graus. Enquanto em São Paulo, a temperatura pode subir para 28. Já em Campo Grande e Belo Horizonte, máxima prevista de 27. Temperatura podendo chegar a 30 graus em Salvador e Cuiabá e calorão de 34 em Manaus. Na sequência, vamos falar de esporte com Maurício Aragão, que traz o balanço das partidas entre Cruzeiro e Flamengo e Atlético Goianiense contra o Atlético Mineiro. Maurício Aragão, manda os detalhes do jogo aí pra gente. O fechamento da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro aconteceu na noite dessa quarta-feira, meu amigo Antônio Alexandre, e não foi boa para os mineiros. Jogando na Arena Independência Belo Horizonte, o Cruzeiro foi derrotado pelos reservas do Flamengo e aumentou a crise entre torcida, jogadores e o técnico Fernando Diniz. O Flamengo não tem nada a ver com isso, aproveitou as falhas cruzeirenses e ganhou o jogo com um gol de Davi Luiz, subindo para o G4 com 2 pontos à frente do Internacional, 5º colocado, e matematicamente ainda sonhando com o título do Brasileiro a 9 pontos do líder Botafogo. A rodada teve ainda o jogo dos Atléticos e o Lanterna, e virtual rebaixado Atlético Goianiense,
pelo menos fez o dever de casa e ganhou do Atlético Mineiro, que também poupou jogadores em virtude da final da Copa do Brasil. 1-0 para a equipe do Dragão de Goiás. Você confere mais sobre essa rodada do Brasileirão e ainda final de Copa do Brasil, jogos aí dos clubes menores do Rio, Esporte nas Cidades e muito mais, no final de semana na edição do Esporte Mais. Bom, assim nós terminamos a nossa edição do Plantão de Notícias, agradecendo a você, amigo telespectador e assinante, a nossa equipe técnica, desejando a todos vocês um bom pré-início do final de semana. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro aqui na Rede de TV Mais com o Plantão de Notícias. Um forte abraço e até breve. Campanha Mundial de Combate à Poliomielite. Paralisia infantil e poliomielite são a mesma coisa, e a única forma de prevenção dessa doença é a vacinação. Todas as crianças menores de 5 anos podem receber a vacina contra a polio em qualquer unidade básica de saúde. A vacina é segura, eficaz e de graça. Nossas crianças merecem um futuro sem polio. Uma ação Rotary, INE, Fiocruz. Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti. Bom dia, senhor, tudo bem? O senhor sabe o motivo da abordagem? Estava no celular, né? Isso. Vou convidar o senhor para assistir um vídeo baseado em história real, tudo bem? Certo. O senhor aceita? Aceito, claro, tá. Claro. Por favor. Ele estava mexendo no celular dele, mandando mensagem para alguém que ele estava esperando, só que ele estava nessa subida e ele não viu que estava vindo um caminhão na frente dele. Então ele jogou pro lado e me pegou de frente. Bom dia, senhores. A senhora sabe por que está sendo abordada? Desculpa, eu estava falando com minha filha. Pois é, a senhora estava no celular, foi flagrada utilizando o celular. E eu vou te convidar a assistir um vídeo junto comigo aqui, tudo bem? Eu amava dança, eu era dançarino. Nós estávamos preparando para ir para o carnaval para Correntina. Na Ceilândia Centro, ali próximo ao hospital, esse rapaz no Gol Prata, eu na moto. E eu vi que ele estava no telefone e ele não conseguiu girar o volante todo no retorno. Foi quando ele bateu no meu joelho, o pedaço do carro dele entrou na minha perna. A imprudência tirou a minha vida, tirou o meu modo de viver. Foi muito forte. E meu filho chegou a falecer na mesma hora, porque deu um efeito chicote nele. É questão de 1 milésimo de segundo. Olha a situação de você ouvir isso. Você nunca será o mesmo. Nunca. Consciência, porque às vezes você está destruindo a família. Quando envolve outras pessoas, não envolve só a pessoa, envolve todo o ciclo dela. Isso é uma conscientização, tá? Um vídeo para que
senhor evite fazer isso, percebi que o senhor tem criança, entendeu? E isso qualquer um está sujeito a acontecer. Ainda mais as pessoas mais jovens têm o costume de usar bastante celular, né, a tecnologia. Vamos fazer o melhor daqui para frente, né? Não utilizar o celular, né? Ela que é nova, ainda não está dirigindo. Contamos com o senhor, tá bom?